Olá, seja bem-vindo a mais um programa O Despertar da Consciência, do átomo ao anjo. Nós vamos estudar este livro aqui no decorrer dessa segunda série. Eu sou Carla Mendro, estarei na presença de vocês e do Sebastião Camargo. Seu Sebastião, tudo bem? Agora é melhor aqui na TV Mundo Maior, juntamente com os nossos telespectadores, onde é uma honra, um prazer muito grande, em nome do Cristo, em nome de Deus, prestar o serviço à nossa amada doutrina. Ótimo. Seu Sebastião, vamos começar relembrando, os capítulos anteriores do livro. Eu quero que o senhor explique um pouquinho mais sobre esse livro, esclarecer para quem se perdeu no decorrer da temporada anterior. A função e objetivo essencial da doutrina dos Espíritos é iluminar e libertar consciências. Ela trata da origem, da natureza e da destinação do ser. E a proposta do livro é trazer alguns fragmentos desse ensino universal para que mesmo a pessoa que não tenha tido contato com a doutrina tenha uma noção do que seria a doutrina dos Espíritos na sua amplitude. Então essa linguagem universal, filosófica, científica e moral, que muitos chamam de religião, dá um norte, onde a pessoa pode aprender a pensar, a raciocinar, a duvidar, a indagar por meio da filosofia. A ciência ela vai ter um mecanismo para a comprovação daquilo que foi estudado. E a moral, o código de ética, o Evangelho do Cristo, para dar o norte para a sua conduta. Então o livro trata da origem, da natureza e do destino do ser. No primeiro capítulo nós estudamos na primeira temporada, na nova temporada, na primeira série, que é Ampliando a Compreensão, nós demos uma navegada no capítulo 1 da obra, que é o Conhece-te a ti mesmo. Então, desde a apresentação do livro até o primeiro capítulo. Nessa série, nos 2 primeiros programas, nós vamos recapitular esta primeira temporada, ou melhor, esta primeira série da nova temporada, e depois, do terceiro programa em diante, que nós vamos adentrar no estudo do segundo capítulo, que nós vamos falar de Deus, unidade e variedade. Mostramos com esta leitura ou com esse estudo que Deus é uma unidade onde tudo que existe, existe nele, fora dele nada existe, e ele é também a variedade de tudo que existe, manifestando em todas as frequências. Então o objetivo do livro, em especial, é que nós aprendamos pelo menos que tudo que existe é vivo. Não existe nada que não seja vivo em toda a extensão do cosmos. A mesma lei que rege um micro, que rege um átomo, rege também um astro. Então não há injustiça em parte alguma. Tudo que existe é solidário, é interdependente. Não existe nada que não seja conectado ou que não esteja conectado a tudo que existe. Então Deus, como a unidade que sintetiza tudo isso, nos convida ao exercício constante da solidariedade. Só avança quem auxiliar os seus irmãos da retaguarda. E a proposta ainda do livro, dentro desse preâmbulo, é o uso adequado da energia, ou seja, o aproveitamento total, o não desperdício e fazer o máximo com o mínimo. Isso seria a proposta mais simples da obra. Senhor Sebastião, no começo da explicação, o senhor citou assim, conheça-te a ti mesmo. Isso está ligado à reforma íntima que nós devemos praticar o quanto for possível? Exatamente, isso é essencial. E eu vivia numa tortura, é o nome adequado mesmo para isso. Porque muitos diziam-me que era necessária essa tal reforma íntima, mas nunca me falaram o que era. E o propósito do livro é mostrar o que é, para que serve e como usar. Então, reformar o quê? Onde começa? Quem é o si mesmo? E aí nós tentamos mapear essa anatomia e fisiologia do espírito, para saber não só da receita do bolo, dos seus ingredientes, mas principalmente a origem dos ingredientes e a sua destinação. Então essa reforma íntima só será possível se eu souber, por exemplo, o que significa a consciência. O que é a consciência? Como ela se expressa? Se o pensamento é o seu veículo de expressão, por meio da mente, o que é a mente? Como funcionam esses pensamentos? A emoção é um veículo de qualificação dos pensamentos, por meio da qual nós vamos expressá-los. Como ela se dá, ou como é esse relacionamento entre pensamento e emoção. O veículo de manifestação da mente é o universo perispiritual. Como isso funciona, essa interligação? Se o corpo físico é o universo onde nós vamos materializar, tornar real a tal reforma íntima,
Eu preciso saber o que significa o corpo biológico também e as minhas interações com o meio. Por isso, para se reformar intimamente, eu preciso saber o que é. Porque o espírito Hamed, ele fala mais ou menos assim: só conseguimos mudar aquilo que reconhecemos em nós. Se eu não reconheço alguma coisa em mim, não há como mudar, porque eu não reconheço. E principalmente se eu reconheço e não compreendo como fazer, fica uma tortura, porque eu sei que preciso fazer e não sei como fazer. E Joana de Angelis tem uma frase muito lúcida, que define muito bem isso na obra O Ser Consciente. O espírito em si mesmo é o ser que sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. E é o contato com esse espírito, com essa essência que nós estamos buscando. E é aí que vem o despertar da consciência. Da consciência. Exatamente. Saber o que é consciência e o despertar dessa consciência, trazê-la à luz do dia. Porque aqui é que necessitamos da lucidez. Porque muitos estão preparando-se para viver no mundo dos espíritos. De lá nós viemos. E lá não é tão complexo viver. Aqui é que é mais delicado, segundo o nosso irmão José Raul Teixeira. E é aqui que precisamos estar conscientes da nossa responsabilidade e fazer o melhor que for possível, não só para o crescimento do nosso universo, saber que nós estamos interligados a tudo que existe e o nosso propósito de mudança também define destinos de incontáveis realidades. Sr. Sebastião, no livro, o senhor cita que o amor, ele é a condição primordial. Como que nós e os espectadores podem aplicar isso no dia a dia e ter o amor como a condição primordial para a vivência? Nós sabemos que o amor é a síntese de todas as virtudes. Ao mesmo tempo, sabemos, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, que a fé é a mãe de todas as virtudes. Então, amor e conhecimento, o amar e instruir, tão falado pelo Espírito de Verdade, é a condição sine qua non para que isso se dê. Mas perceber que a piedade é um mecanismo por meio da qual nós entramos no universo do semelhante ou de quem nós queremos auxiliar. A compaixão é um mecanismo por meio do qual nós mapeamos os potenciais do ser que nós queremos auxiliar. E o amor em sentido profundo é propiciar ao outro as condições para que ele faça o que deve fazer e não fazermos para o outro que ele precisa exercitar. Nós achamos que amar é dar alguma coisa, um gesto de carinho, isto ou aquilo para o outro, e não é isto. É propiciar ao outro que ele ande com as próprias pernas. Isso é o amor no sentido profundo do termo, e nós vamos ver no decorrer de nosso estudo. Trazendo essas informações para o nosso dia a dia, a gente pode comparar como o amor de pai para filho, porque o pai, quando o filho tem uma postura errada, ele repreende o filho, que não é um desamor. É uma forma de educá-lo para que ele siga os melhores caminhos. E muitas vezes o filho acha, meu pai não me ama, não é assim. Então, não. O amor verdadeiro é como o amor de pai para filho. Eu diria que é muito maior do que isso. Porque hoje nós vemos de pai para filho, mas essa repreensão. E o amor não repreende, ele exemplifica. Então, se nós desejamos que o nosso filho faça ou seja de tal forma, nós, os pais, sejamos antes de pedir para aquele fazer. Então, só repreender o filho não funciona. Não faça isso, não faça aquilo, e eu faço diferente. Então, o amor, ele é, no dia a dia, aquilo que gostaríamos que os outros fossem. Então, se eu quero que meu filho seja honesto, eu preciso ser honesto pelo menos comigo mesmo. Dar o exemplo. Dar o meu exemplo, e dentro do meu próprio universo. Eu não posso pensar uma coisa, pelo menos não devo pensar uma coisa e sentir outra. Sentir uma coisa e falar outra. Falar uma coisa e fazer outra. Isso é intimamente. Porque hoje a ciência comprova em testes práticos que a música, mesmo em volume zero, ela altera a estrutura molecular do ar no contexto. Então o pai, mesmo não pensando, ou melhor dizendo, não verbalizando o que está pensando, já houve a manifestação desse pensar. Por isso nós precisamos entender como pais que não basta repreender, falar isto ou aquilo, mas ser aquilo que gostaríamos que os nossos filhos fossem. Nós vamos para o intervalo e voltamos em breve, não sai daí.